There's revival and it's spreading like a wildfire. Bom dia, segunda-feira! Chegamos a mais uma semana. Glória a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui tem nos sustentado, né? E o meu desejo é que você possa desfrutar o melhor do Senhor nessa semana que se inicia. Tenha coragem, você consegue, né? O Senhor nos dotou de muitas capacidades e muitas habilidades e nele nós podemos todas as coisas, amém? Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre personalidades, né? Lembro que nós já conversamos sobre o pacificador, o controlador, sobre o festeiro, né, a pessoa que é festiva. Hoje nós vamos estar falando com relação às diferenças dessas personalidades, como ela é importante dentro de uma equipe, como é importante termos pessoas diferentes fazendo parte de uma equipe, tá? E por que isso? Apesar de muitas vezes gerar alguns conflitos em função dessas diferenças, né, apesar de gerar alguns choques por causa dessas diferenças, ela é muito importante dentro do reino de Deus, mas também dentro do casamento. Eu quero que vocês me acompanhem lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 8 e 9, que diz assim: Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Aqui a Bíblia está falando sobre que nós somos cooperadores. Cada um coopera no reino de Deus com as suas habilidades, com aquilo que o Senhor tem nos dado, né? Então, aquele que é pacífico coopera através de manter o equilíbrio e a estabilidade emocional dentro do ambiente, né? De estar proporcionando a paz. O controlador é aquela pessoa que executa, que planeja e já faz. E nós precisamos de pessoas assim, né? O festeiro é aquele que vai sempre de uma simples refeição fazer uma grande comemoração, e precisamos de alguém assim otimista que esteja sempre nos colocando para cima nos dias em que estamos nos sentindo um pouco para baixo, né? Então todos são importantes dentro de uma equipe porque cada um faz o seu papel, cada um coopera da sua melhor forma, né? E eu quero trazer para vocês como é importante nós descobrirmos essas diferenças, porque cada um tem uma visão diferente, e quando nós descobrimos essas diferenças, a gente não leva para o lado pessoal tais atitudes, porque faz parte da personalidade daquela pessoa ser assim, né? Então, muitas vezes nós julgamos os outros baseando-se na nossa experiência, né? Então, como eu sou uma pessoa que gosto muito de estar cumprimentando, de estar abraçando, quando eu me deparo com alguém que não tem esse hábito, eu automaticamente me frustro porque eu acho que aquela pessoa não gosta de mim. Só que na verdade não é isso que significa. Aquela pessoa, a personalidade dela é um pouco mais reservada, então ela não gosta de muito contato físico, né? E então por isso que ela não faz. Mas não é que ela não faz pra mim, mas é de uma forma geral. Então, quando eu aprendo a conhecer a personalidade das pessoas, eu também consigo ser um pouco mais tolerante e inflexível com relação às atitudes delas. E eu paro de julgar as atitudes dela com relação à minha percepção, com relação à minha vida, né? E como a gente pode ver isso? Por exemplo, uma pessoa que tem uma personalidade protetora, né? Uma pessoa protetora. A base da existência da vida dela é o cuidar. Ela passa horas e horas e horas, se for preciso, com alguém para ajudar aquela pessoa, aconselhando, orientando, porque realiza ela estar cuidando, zelando por alguém, por um amigo, né, pelo seu cônjuge, enfim. Já uma pessoa com uma personalidade mais controladora vai ver aquilo e vai ficar indignado. Como que alguém consegue gastar tanto tempo e energia com um fracassado, né? Mas não é que a pessoa controladora seja maldosa ao pensar assim. É que por ela ser muito prática, ela se realiza executando e planejando tarefas. A base da vida dela é isso. Tira isso dela e ela perde totalmente a razão de viver. Assim como tira o cuidado de uma pessoa protetora, ele perde o sentido da vida, né? Então, para um protetor ser alguém assim tão
tão calculista, tão prático e tão, vamos supor assim, tão individualista, para ele é um absurdo alguém ser assim. Alguém ser tão autossuficiente a ponto de não precisar da ajuda de ninguém e querer impor as suas próprias ideias. Assim como que para um controlador, uma pessoa que gasta tanto tempo para cuidar de outras pessoas, é um absurdo. Né? Mas quando nós entendemos as diferenças dessas personalidades, nós vemos o quanto elas são importantes dentro de uma equipe. Nós precisamos de alguém que tenha essa sensibilidade para cuidar dos outros, mas também precisamos de alguém que tenha esse domínio das emoções a ponto de não ceder às pressões e a ponto de executar o seu projeto e executar o seu plano com êxito, sem distrações, né? Então, eu quero trazer para vocês hoje essa meditação com relação a que todas as personalidades elas têm seus pontos fracos e têm seus pontos negativos, mas que a gente tem que saber dar valor para as qualidades e não supervalorizar os defeitos, né? Eu acredito que assim como eu tenho uma personalidade um pouco forte, eu analisando essas personalidades assim, eu me identifiquei um pouco de cada uma, né? Mas sempre tem aquela que domina mais. E eu acho que nós devemos sim estar supervalorizando as qualidades das pessoas com quem a gente convive e não estar valorizando tanto os seus defeitos assim. Até porque nós também temos, e quando entendemos isso, a gente para de cobrar e de criticar tanto, porque a gente vê que nós não somos tão perfeitos assim, que nós somos cheios de falhas também, né? Então, hoje a nossa meditação é justamente sobre isso, saber valorizar essas diferenças dentro de uma equipe e o quanto isso é importante, principalmente para o reino de Deus também, porque cada um vai trazer as suas habilidades para que esse corpo funcione, né? Cada um dentro do casamento vai trazer as suas habilidades para que esse casamento funcione. Então, quando nós temos esse discernimento de identificar qual é a personalidade do meu cônjuge, qual que é a minha, automaticamente eu sei quais os pontos fracos e quais os pontos fortes dele, e eu sei quais são os meus pontos fracos e os meus pontos fortes, para assim eu estar potencializando as qualidades do meu cônjuge e não estar dando tanta importância assim para os seus defeitos, né? Sabendo que cada um tem as suas habilidades para fazer com que o casamento dê certo, para fazer com que as coisas andem, né? Então, essa é a nossa reflexão. Que Deus abençoe você nessa semana e a gente se encontra na quarta-feira novamente. Que Deus abençoe você. I've got